Olá, hoje no programa Boa Vontade Entrevista nós temos o prazer em conversar com o presidente do Conselho do CIE do Rio de Janeiro, professor, escritor, jornalista, radialista, professor Arnaldo Nisquia. Muito obrigado por nos receber, ceder um tempo na sua agenda que sabemos que é ocupado. É um prazer grande. Professor, o senhor nasceu no Rio de Janeiro em 1935, filho de pais imigrantes poloneses. Como é que foi esse início da sua trajetória? Bastante difícil, né? Eram poloneses que vieram fugidos da guerra da Europa e chegaram aqui no início da década de 30 e eu nasci em 1935 numa vila no bairro de Pilares, no subúrbio do Rio de Janeiro. Depois eu morei um tempo também no Riachuelo. Depois o meu pai foi fazer uma aventura comercial em São Paulo, deu tudo errado, ficamos lá 2 anos e voltamos. E a partir dos 10 anos eu passei a morar no bairro da Tijuca, por quem me enamorei perdidamente. A Tijuca está no meu coração, morei lá durante 16 anos e lá, na verdade, eu amadureci, porque estudei no Colégio Veracruz, depois na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do antigo Instituto Lafayette, era na época a Universidade do Distrito Federal, depois a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e fiz carreira no magistério dentro da Faculdade de Educação da UERJ. Então a Tijuca realmente foi muito importante na minha vida. Quando casei com a dona Ruth, aos 26 anos, aí me mudei para o Flamengo, onde morei 9 anos. Lá tive os meus 3 filhos, Celso, Andréia e Sandra, e depois me mudei para Ipanema, em 1971, e fiquei até hoje. Não mudei mais nem de prédio, nem de rua, nem de bairro. Professor, a sua primeira formação foi em matemática. Por que a escolha desse campo de exatas? Eu acho que influência da família. Eu tenho 2 irmãos engenheiros e seguramente, sobretudo o mais velho, Silvio, ele deve ter me influenciado bastante. E eu tive um gosto muito grande pela matemática, pela ciência dos números, e me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lecionei na Faculdade de Educação Geometria Analítica durante 7 anos, até que fui para o campo da pedagogia, que cursei também. Então eu tive 2 cursos superiores, um em matemática, o outro em pedagogia. Na pedagogia, administração escolar e educação comparada. Eu fiz um concurso de cátedra, na época ainda era cátedra, em 1964. Nessa matéria, administração escolar e educação comparada, e adquiri a cátedra, hoje professor titular, não é? E depois, num concurso só de títulos, eu passei para a cadeira de História e Filosofia da Educação, na qual me fixei e fiz carreira. Não apenas lecionava no curso de pedagogia, como também muitas conferências, muitas palestras, já na condição de professor de História e Filosofia da Educação. Quanto à pedagogia ainda, professor, o que despertou o seu interesse? Porque saindo do campo da matemática, indo para um campo mais de humanas, envolvendo muita educação, o que despertou? Uma boa pergunta. Foi uma conversa com o diretor da faculdade, professor Francisco Alcântara Gomes Filho. Ele foi uma espécie de meu padrinho de carreira universitária. E ele me chamou um dia e disse: você quer fazer carreira no magistério? Quero. Na matemática, todos os catedráticos são muito moços. Você vai demorar muito a poder subir de posto. Então eu aconselho você a fazer o curso de pedagogia, porque os catedráticos estão morrendo, estão aposentando, e lá as possibilidades são muito maiores. Então eu fiz o vestibular, passei em primeiro lugar até, e depois, durante uns 4 anos, eu fui professor e aluno da UERJ. Eu era professor de Geometria Analítica e aluno de Pedagogia. Fiz o curso e depois fiz o concurso, já tendo me formado em Pedagogia.
Além dessa área educacional, da área de exatas, da qual nós já falamos um pouco, o senhor tem um envolvimento muito grande com o mundo do esporte. Conta essa história pra gente, porque são áreas muito diversas, né? Diversas, mas são complementares. Verdade. Eu sempre gostei de praticar esporte, desde garoto. Desde as peladas de rua, naturalmente, até depois ser vizinho do América Futebol Clube. Quando eu fui para a Tijuca, logo me afeiçoei também ao América, por quem eu torço até hoje. E lá a possibilidade era de ser sócio-atleta na natação. Assim não precisava pagar a mensalidade, porque eu também não tinha dinheiro para isso, nem meus pais. Então eu fui sócio-atleta do América, natação, e disputei vários campeonatos durante 3 anos pelo menos, e ganhei 56 medalhas que eu tenho hoje com muito carinho guardadas na minha casa. Então foi isso, a razão foi a proximidade da minha moradia na Tijuca. Depois o gosto, eu tive um problema no ouvido, uma otite muito braba, quando eu treinava para fazer a travessia do Flamengo a Urca, e essa otite impediu que eu continuasse a nadar. Eu tive que procurar os esportes terrestres, aí voleibol, basquetebol e o futebol, porque eu jogava bem, modéstia à parte, e era titular da equipe do meu colégio. E sempre que eu voltava da escola, eu ia para o América, onde sempre havia campo para fazer alguma coisa em matéria de esporte. Professor, no meio dessa história tão rica que o senhor está compartilhando com os nossos telespectadores, como é que nasceu o jornalismo? O senhor falava, inclusive, já jogando ainda futebol, já fazia reportagens, mas como é que isso nasceu na sua vida? Foi o meu irmão Odilon, um irmão muito querido. Ele tinha um amigo que era secretário do jornal Última Hora, Laerte Paiva, uma figura notável na minha vida e na vida do jornalismo do Rio de Janeiro. Eles estudavam juntos no curso de Direito da UERJ, e um dia o Odilon disse: "Ô Laerte, o Arnaldo escreve muito bem, ele tira nota 10 em todas as provas de português. Por que você não dá uma chance a ele para escrever sobre esporte na Última Hora?" Ele disse: "A chance está aberta." E passou a me dar uma crônica aos domingos. Eu ganhava 500 pratas, o que era muito bom, porque 280 era o colégio, o resto ainda sobrava para ir ao cinema. Eu passei a escrever primeiro na Última Hora, escondido. Eu fazia as crônicas que o Laerte me passava e entregava para ele, e ele entregava ao Augusto Rodrigues, que era o diretor da página de esportes da Última Hora. Então, durante uns 3 ou 4 meses, as crônicas que saíam em nome do Laerte, mas eram feitas por mim. Ele recebia o extra e me devolvia, me passava. Até que esse assunto explodiu e o Augusto Rodrigues riu muito da história e passou a me entregar diretamente a responsabilidade de fazer crônicas esportivas, e eu me desincumbi disso durante mais de 3 anos na Última Hora. Vamos dizer, dos 16 aos 19 anos. Quando então ele, Augusto Rodrigues, com seus irmãos, Nelson e Paulo, eles foram convidados para fazer o lançamento da Manchete Esportiva. E levaram 2 repórteres. Um era eu, da Última Hora, e outro foi o Ney Bianchi, que trabalhava no Jornal dos Esportes, foi um grande amigo meu, infelizmente já falecido. Aí foi a minha carreira jornalística. Eu fui durante 3 anos na Manchete Esportiva, depois fui dirigir a revista Sétimo Céu, que foi pioneira no lançamento da fotonovela brasileira, e foi uma ideia minha. Depois, pela performance do Sétimo Céu, eles me convidaram para ser o chefe de reportagem da Manchete, em janeiro de 1960. Aí fiz carreira na própria Manchete, onde eu fiquei como chefe de reportagem e diretor de jornalismo durante 18 anos. Eu acompanhei durante esse tempo todo
o que é uma glória que eu tenho na minha carreira, todo o sucesso da Manchete como revista. Aos poucos ela foi crescendo, crescendo, até chegar a 350 mil exemplares de tiragem semanal e passar a revista O Cruzeiro, que era então a líder completa no país. Foi uma fase muito bonita na minha vida. Professor, nós vamos a um breve intervalo nessa nossa conversa aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Hoje nós temos o prazer de conversar com o professor Arnaldo Nisquier, acadêmico da ABL. E você segue, é claro, na audiência da Boa Vontade TV. Voltamos já.